E aí pessoas, beleza? Tudo bom com vocês? Galera, hoje nós iremos dar sequência ao estudo do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 32, só que a partir do versículo 22. Esse texto, pessoas, ele vai falar sobre o momento em que Jacó ele luta com Deus. Eu confesso a vocês que quando eu me deparei com esse texto, eu tive algumas dúvidas, principalmente em relação a essa luta. Se de fato ela aconteceu, Jacó realmente lutou com Deus no plano físico. Esse texto ele seria uma alegoria, Jacó ele teve uma visão. Eu tive essas dúvidas porque não tem como um homem, sendo humano, ele lutar com um ser divino, com Deus, que é todo poderoso, e ele prevalecer. Concorda comigo que se Deus ele quisesse, um simples assopro destruiria Jacó. Então eu tive essas dúvidas, além de outras dúvidas, como por exemplo, esse ser que luta com Jacó, de fato era Deus, Yahvé, era um anjo, era Jesus Cristo? Quem foi realmente esse ser que lutou com Jacó? E as outras dúvidas foi em relação às lições, ou o que Deus ele quer transmitir para mim e para você, o que a gente consegue aprender com esse texto. Como eu sempre faço, eu vou trazer aqui a narrativa e ao final nós iremos extrair algumas lições, ou à medida que a gente for lendo aqui, a gente vai já retirando as lições. Depende muito do texto, depende muito do que Deus ele falar, que eu deva falar. Pessoas, eu vou comentar versículo por versículo, e para o pessoal que me acompanha sabe que nos últimos vídeos nós estudamos o momento em que Jacó ele faz uma oração a Deus, ele vai pedir proteção a Deus porque ele estava indo se reencontrar com seu irmão e ele tinha medo de que o seu irmão ainda tivesse alguma mágoa no coração dele contra ele. E além de fazer essa oração de pedir proteção a Deus, ele vai mandar alguns presentes. A gente viu isso no último vídeo. E esse presente foi na tentativa de acalmar ou de aplacar essa fúria que Jacó ele acreditava que existia no coração do seu irmão Esaú. Após enviar esses presentes, Jacó ele vai permanecer no acampamento, pessoas. E aí essa ideia está no versículo 21 do livro de Gênesis. O versículo 21 vai dizer: assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Então, após Jacó ele orar e mandar os presentes até o seu irmão, ele vai permanecer no acampamento. Durante esse momento, Jacó ele vai fazer algumas refeições, ele vai conversar com as suas esposas, com seus filhos, com as pessoas que estavam ali no clã dele, e ele vai dormir, e após dormir, ele vai fazer a travessia do ribeiro do Jaboque. Isso está logo no início do texto. Eu vou ler aqui só para a gente poder confirmar. E se você tiver uma Bíblia, que você leia também para você ter uma compreensão maior do texto e para você descobrir o que Deus quer falar para você nesse momento. O versículo 22 vai dizer: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Galera, primeiro eu quero dizer aqui para vocês, eu fazer uma ilustração que esse rio, ou o rio Jaboque, ele tinha um val que seria uma parte rasa do rio, e foi nesse val que Jacó ele atravessou. Imagina que Jacó estava de um lado desse ribeiro, desse rio Jaboque, estava acampado. Após mandar os presentes para o seu irmão, Jacó ele vai repousar, e após repousar ele levanta por algum motivo. A Bíblia não vai dizer que ele foi tocado por Deus, que o Espírito de Deus falou com ele, mas por algum motivo, no meio da noite, ele vai acordar e vai decidir atravessar esse rio para o outro lado a fim de seguir viagem. Eu estou falando isso porque
Existem algumas pregações e existe alguns pastores que irão dizer que a luta de Jacó com esse ser durou uma noite inteira. E isso, na verdade, é uma mentira, não uma mentira proposital, mas é uma interpretação equivocada, porque o próprio texto, pessoas, ele vai dizer que Jacó, naquela noite, levantou-se, ou seja, Jacó estava dormindo. Após Jacó ele mandar os presentes para o seu irmão, ele dorme no acampamento e aí de madrugada ele vai levantar. Ou seja, essa luta com esse anjo durou uma parte da madrugada, mas não foi a madrugada inteira. E aí a gente acaba derrubando esses argumentos de que irão dizer que Jacó foi tomado por uma força sobrenatural, que Jacó passou uma noite inteira lutando com Deus e etc. Foi uma parte da madrugada. Sendo um pouquinho mais específico, só para a gente ilustrar, a gente pode acreditar que Jacó acordou aí às 3 da madrugada, às 4 horas da madrugada e resolveu atravessar o clã, resolveu atravessar a sua família. E o texto vai dizer que Jacó faz essa travessia do rio Jaboque. Só para a título de exemplo, o rio Jaboque, ele na verdade ele é um braço, ele é um afluente do rio Jordão. A gente tem o rio Jordão lá na região da Palestina. Esse rio Jordão, pessoas, ele é o rio principal, que inclusive foi o rio que Cristo ele foi batizado, e a gente tem esse rio, ou Ribeiro do Jaboque, que vai desaguar nesse rio Jordão, próximo ali ao lago ou mar da Galileia. E é nesse local que Jacó vai fazer a travessia. Um outro comentário é que algumas pessoas, eu falo pastores, eles dizem, eu já ouvi algumas pregações e já assisti alguns vídeos de pastores e teólogos que diz que esteve no local onde Jacó ele luta com Deus. E na verdade isso acaba sendo de certa forma uma, não vou dizer uma mentira, mas um fato que não condiz com a realidade. Porque o local exato onde Jacó ele luta com esse anjo a gente não consegue precisar. A gente sabe que foi próximo ao mar da Galileia, próximo àquela região, só que a gente não consegue bater o martelo e dizer que de fato foi naquele local, ou local X, que Jacó se encontra com Deus, ou que Jacó luta com Deus, melhor dizendo. O versículo, pessoas, 23, dando sequência aos nossos estudos, vai dizer que depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro do Jaboque, algumas bíblias vai trazer o val do ribeiro de Jaboque, fez passar também tudo o que possuía. E quando a Bíblia traz aqui essa expressão, ou quando Moisés traz esse relato, Moisés está dizendo que Jacó primeiro atravessa suas esposas, atravessa os seus 11 filhos. Esse texto ele não vai mencionar Diná, que era filha de Jacó, mas a gente consegue entender que Diná ela estava presente. Só que Moisés ele não vai dar ênfase a Diná porque o foco era os patriarcas ou os descendentes de Jacó. E a gente sabe que nesse período, de certa forma, era dado uma ênfase maior aos homens. Mas isso não significa nenhum preconceito ou machismo em relação à Bíblia. A gente já viu isso em vídeos passados. E aí ele passa a sua família, vai passar tudo que possuía. Ou seja, Jacó vai atravessar nesse ribeiro, ou nessa parte rasa desse rio, os seus camelos, suas cabras, vai passar os seus bens, o ouro que ele possuía, vai passar também a prata e vai passar os seus escravos e as suas escravas. O clã, ele atravessa essa parte rasa do ribeiro. Jacó, por algum motivo, ele volta para o outro lado, e nesse momento, quando Jacó ele volta, ele vai ficar sozinho, e aí sim nós teremos o início dessa luta com esse ser angelical, com esse ser de outra dimensão. O texto 24 vai dizer isso. O versículo 24 fala: e Jacó ficou sozinho, então veio um homem e pôs-se a lutar com ele até o amanhecer.
Pessoas, quem foi esse ser ou esse homem que lutou com Jacó? Nós temos algumas interpretações em relação ao versículo 24. A primeira interpretação é de que esse homem seria Jesus Cristo encarnado, ou Jesus Cristo na sua forma humana, e essa é a posição que predomina. Nós iremos ter, pessoas, algumas expressões na Bíblia que vai demonstrar isso. Em alguns momentos o texto bíblico ele vai dizer e apareceu o anjo do Senhor com o artigo o. Em alguns momentos nós teremos o artigo indefinido, a Bíblia vai trazer e apareceu um anjo. Por que eu estou trazendo essas expressões? Quando você lê na sua Bíblia apareceu um anjo, a Bíblia não está especificando quem seria esse anjo, e o entendimento dentro do mundo cristão é de que esse ser seria um anjo comum. Quando a Bíblia traz a expressão o anjo do Senhor, é entendido entre os eruditos que essa expressão está fazendo referência a Jesus Cristo. E nessa parte aqui, galera, no versículo 24, a expressão que aparece, a Bíblia vai dizer aqui: Jacó ficou sozinho e veio um homem e pôs-se a lutar com ele. As traduções mais antigas vai dizer que veio um anjo, na verdade o anjo do Senhor. E aí a gente entende que é Jesus Cristo. Nós iremos ter alguns textos, João mesmo vai dizer em textos futuros que a palavra se fez carne, ou Logos se fez carne e habitou entre nós, e esse Logos, ou essa palavra, o verbo que se fez carne, é Jesus Cristo. E aí a interpretação deriva desse fato. Essa é uma das interpretações, voltando para a narrativa do texto, é que Jacó ele luta com Cristo, com o anjo do Senhor, só que Cristo na sua forma encarnada. Alguns outros intérpretes irão dizer que de fato Jacó ele luta com o próprio Deus, mas com Deus também na forma humana. Tem outras interpretações que vai dizer que não foi nem Deus e nem foi Jesus Cristo, porque um homem não poderia lutar com um Deus, não poderia lutar com Yahvé ou com Cristo, que é Deus, mas que Jacó de fato lutou aqui com um anjo, com um mensageiro do Senhor. Algumas interpretações, só para a gente finalizar o vídeo, é que esse fato ele não teria ocorrido, ou seja, Jacó ele não vai lutar no plano físico, mas Jacó vai ter uma visão. Jacó volta para o acampamento, ele adormece, ele tem uma visão, e há outras interpretações que diz que esse texto aqui seria um mito ou uma alegoria, e que Moisés na verdade queria dizer algo, mas que o fato não aconteceu. Por que eu estou trazendo, galera, todas essas interpretações? Por que eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês? Nós, na verdade, não nós com I, nós iremos perceber que o fato de ele realmente aconteceu no plano físico, porque lá no texto, em versículos futuros, Jacó ele vai retornar, ou ele vai atravessar o rio e vai se juntar ao restante do pessoal, só que Jacó ele vai estar mancando, ou seja, não teria como ser uma visão, um sonho, não teria como ser uma alegoria, e Jacó ele sofre algumas consequências no mundo físico, que é justamente a perna debilitada. Então a gente entende que isso aqui de fato aconteceu, acontece no plano físico, no mundo concreto. E em relação a quem foi esse ser que Jacó ele lutou, eu prefiro adotar a corrente de que é Jesus Cristo, justamente porque em textos futuros, principalmente no Novo Testamento, nós iremos ter algumas falas como a de João, de que o verbo ou a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Pessoas, eu vou fazer um cortezinho aqui no texto
E nós iremos continuar a partir do versículo 25.